E nós vamos ler Isaías 41:10. Isaías 41:10. Então, quero convidar a igreja a ficar mais um momento em pé. E diz assim a palavra do Senhor em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vou ler novamente. Quero convidar a igreja a ler juntos, em uníssono. Vamos ler, acompanhando aqui, eu penso que está aqui na tradução, para assim lermos todos na mesma tradução. Vamos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos momentos de louvores, pelas orações que foram entregues, também pelos dízimos e ofertas levantados. Somos gratos, Senhor, ó Deus, por este culto que estamos prestando ao Senhor. Te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha nos falar através da Tua palavra, falar nas nossas vidas, falar ao coração, que nós possamos receber a Tua palavra como palavra de verdade, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Então, os irmãos podem sentar. Meus irmãos, interessante esta questão em que nós podemos perceber aqui um assunto tratado por Isaías, que é um tema muito constante nas nossas vidas, que é a questão do medo. O medo é uma palavra que nós nem gostamos muito de pronunciar, né? Porque já nos reporta algo mal, alguma coisa ruim, não é? Neste século, nós podemos dizer que desde a década do século passado, o medo tem se tornado um companheiro inseparável da sociedade, das pessoas, que, embora indesejado, é constante nas nossas vidas, né? E há muitas razões para que este monstro esteja sempre a expor as suas garras diante de nós. O medo, ele aparece na incerteza dos nossos empregos. Hoje estamos a trabalhar, amanhã talvez já não estejamos. Então, e se eu perder o emprego? Como é que vai ser? Nem aconteceu, mas nós já estamos com medo, né? Nem sabemos se vai acontecer, mas nós já estamos com medo. Mas, desconfiança na política. Votei, mas parece que não votei certo. Parece que os governos não se importam conosco. Parece que os olhos dos governos não estão voltados para o povo. Desconfiança. A insegurança na saúde. Temos tantas esperanças, e agora a saúde está má, não somos atendidos. E até mesmo medo do futuro. O que será das nossas vidas? O que será o futuro? O que será o amanhã? Interessante porque Jesus, no seu sermão maravilhoso do monte, ele disse que nós, que estamos nele, não deveríamos ter essas questões. Ele diz assim, ó, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Amanhã você se preocupa com ele, hoje não. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, nós muitas vezes estamos tão infectados pelo medo que ele já urge dentro de nós a cada instante. É como um vício. Um vício é algo que contraímos que não podemos viver sem a determinada coisa que nos leva ao vício. Se é a bebida, o viciado em bebida não consegue viver sem a bebida. Se é o fumo, o tabaco, não consegue viver sem ele. Se é as drogas, não consegue viver sem ela. E sem o medo, parece que a própria pessoa não consegue viver sem a adrenalina do medo. Então eu preciso sentir medo para que a minha vida esteja pulsante. O medo está sobre todo homem, sobre toda mulher. Mas o livramento
está em Deus. Quando nós lemos aqui Isaías 41, versículo 10, nos vem uma pergunta. Na realidade, esta pergunta ela deve vir sempre que nós lemos a Bíblia. Para quem ele escreve, em que situação ele escreve, em que circunstâncias ele escreve. Eu posso dizer logo de primeira que ele escreve para o seu povo. No caso aqui, era o povo de Israel, e hoje a palavra é para a igreja. Toda a palavra é para a igreja. E esta promessa, ela não pode ser roubada dos seus destinatários, pois ela não é uma promessa universal. Ela é uma promessa para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Para quem é que ele estava a dizer isto? Aos seus discípulos. Então é algo que vem do próprio Deus para o seu próprio povo. Se voltarmos um bocadinho no versículo 9 do mesmo capítulo, o profeta vai identificar o destinatário, onde o remetente é o próprio Deus. Ele diz: tu és o meu servo e eu te escolhi. Vejam bem, tu a quem te tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. É a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitarei. Ou seja, vem aqui uma questão que Deus vai nos buscar onde estivermos, nos cantos do mundo, nas extremidades da terra, onde você estiver. Quando Deus quer te alcançar, ele vai te buscar, não importa onde você esteja. Ele chama a todos, de todos os cantos. Ele chama hoje, a partir deste púlpito. Ele chama aquele que ainda está perdido, aquele que ele quer salvar, aquele que ele quer buscar. É como se Deus abrisse uma lista de chamada e fosse convocando os seus um a um. Ele diz isso: a quem eu tomei das extremidades da terra. Você estava longe de Deus, você estava distante. Lembram de Jonas? Jonas foi convocado para anunciar o evangelho a Nínive, mas Nínive era um povo terrível, um povo duro que todo o tempo queria destruir Israel. Jonas falou: de jeito nenhum, eu não vou pregar, não. Eu vou é fugir de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele fugiu de Deus, né? Foi para longe, o longe que ele conhecia. Adiantou ele fugir? Não, porque Deus foi buscá-lo aonde ele estava. Muitas vezes o homem busca fugir de Deus. Ele não quer ter uma relação com Deus, porque Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém e ele não divide os seus com ninguém. Então, muitas vezes, o povo tem medo de ter um relacionamento com Deus. Mas eu posso dizer a todos que estão cá e aqueles que estão a nos ouvir e aqueles que estão a nos ver ou que verão, eu posso dizer que Deus é o melhor que você pode ter. Que Deus é o melhor que você pode receber. Deus fez isso com o povo do passado e mantém a sua posição no presente, quando Paulo nos repete estas palavras em Romanos, como limos no último domingo, 8, 29 e 30, quando ele diz: porque os que eu de antemão conheci, também os predestinei para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou. Ou seja, Paulo está a dizer que Deus já tem os seus e ele vai buscar. É como se você tivesse vários filhos e alguns deles se escapassem do dedo, por entre os teus dedos, e você sai a buscar. É como as 100 ovelhas que estavam no aprisco e uma escapou. Mas o bom pastor foi buscar. É assim o nosso Deus. Ele busca onde estejamos, aonde tenhamos tentando nos esconder, ele vai nos buscar. O salmista, de uma forma poética, ele diz assim:
Onde eu poderei me esconder do Senhor? Se eu vou no mais profundo do abismo, tu lá estás. Se eu vou no mais alto do monte, lá está tu também. Você não pode se esconder de Deus. O máximo que você pode fazer é esconder-se de si mesmo. Mas de Deus, você não pode esconder. Você não pode esconder nada dele. Ele tem os seus olhos sobre a terra, diz a palavra do Senhor. E os olhos dele, ainda diz a palavra, estão em todo lugar. Em todo lugar. Mesmo naquele que você acha que ele não vai entrar por ser indigno o lugar. Quando Deus o chama, não há como resistir a tão sublime convite. Você simplesmente se alegra por estar ao lado do Senhor Jesus. Quando somos chamados, passamos a viver uma vida em Cristo, uma nova vida, onde prazeres são abandonados. Questões culturais são deixadas de lado. Enfim, tudo que a palavra combate, o coração e a mente recebe com alegria. Percebam também que ao reconhecermos que esta promessa é para os salvos, também reconhecemos, conforme o versículo 8, estamos voltando um bocado, que somos servos, e sendo servos de Deus, não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus, o Mestre. Sendo servos, devemos buscar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida e vivê-la. O versículo 8 diz assim: mas tu, ó Israel, aqui está a falar para Israel, que é o povo da antiga aliança. Na nova aliança nós poderíamos ler: mas tu, ó igreja, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Interessante. Porque ele volta lá no princípio, lá em Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Mas, na realidade, ele estende essa amizade. E hoje nós também podemos ser chamados amigos de Deus se fizermos a sua vontade. E é através da palavra, meus queridos, através do estudo da palavra, através dos sermões, através dos momentos que temos com Deus, que nós aprendemos a amar a Deus. Você não pode amar alguém que não conhece. Você não pode amar alguém que você não tem um relacionamento íntimo com ele. Você pode ser um bom companheiro, você pode ser um bom colega, mas você não pode chamá-lo de amigo. Amigo é íntimo. Amigo é alguém que você literalmente coloca a sua confiança. Amigo, você entrega os seus cuidados. Ao colega, não. Colega é uma pessoa que você quer bem. Para chamarmos Deus de amigo, temos que ter intimidade com Deus. E a intimidade vem através da palavra do Senhor, através da oração, da busca pelo Senhor. Então, se nós achamos que somos chamados por Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, ou se você está com o seu coração aberto para o ser, então a promessa do versículo 10 é para todos nós. E para receber esta promessa é necessário entender como este mal, chamado medo, entrou em nossa vida e na vida de todo o ser humano. Essa doença muito comum entre todos os homens, quer sejam bons, quer sejam maus. O medo, ele teve origem no pecado, no princípio da criação. A palavra do Senhor diz que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Depois criou o homem, e do homem ele criou a mulher. Colocou-os num lugar de bênçãos, que chama-se na Bíblia de Jardim do Éden. E ali ele colocou várias árvores frutíferas, e colocou uma árvore, em particular, a árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. E ele deixou uma instrução. Tudo isto aqui você pode tocar. Tudo isto você pode comer. Mas desta árvore você não pode. Esta árvore você não pode comer. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Se você não conhece a história, está descrita nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mas o que é que fez a mulher? Tomou e comeu do fruto. E deu para o seu marido, para Adão, que também
comeu do fruto. E a partir daquele momento, tudo mudou. Tudo mudou. E nós podemos perceber isso lendo os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Adão, ele nunca teve medo. Não existe esta expressão nos primeiros versículos. Até no dia em que desobedeceu a Deus. Antes da desobediência, quando Adão ouvia a voz e os passos do Senhor no fim da tarde, ele corria ao seu encontro para desfrutar de tão sublime companhia. Mas quando ele tomou do fruto proibido, ele agora passa a agir de forma totalmente contrária. Ao ouvir o chamado de Deus, ele não vai mais em direção a Deus, ele vai na direção contrária. Diz a palavra que ele correu e se escondeu. Por quê? Teve medo. É ali que aparece a primeira vez a palavra medo. O pecado e a consciência do pecado nos transforma em pecadores covardes. Muitas pessoas ainda são assim, ao ouvir a voz de Deus através da sua palavra, deixa que o pecado que existe em cada ser humano, deixa ele dominar. E em vez de ir para Cristo, se esconde, porque tem medo. Porque tem medo. Mas Jesus, ele é o contrário. Ele veio para nos tirar o medo. Quando certa feita, ele e os seus discípulos estavam no meio de uma tormenta, num barco que estava a ponto de afundar, ele diz aos seus discípulos: não temais. Ele continua a dizer para nós, meus queridos, não temas, porque eu sou contigo. Não temas. A palavra pregada é a voz de Deus, e isto atemoriza muitos. Sim, porque a voz de Deus confronta o pecado que está no homem. E ele, sabendo disso, então ele não quer ouvir a voz de Deus, porque ele não quer que os seus pecados sejam jogados na sua cara. Se não fosse a transgressão do homem, nunca teríamos conhecido esse torturador chamado medo. Não importa se és bom, o medo também te acompanha. Não importa se és mau, o medo está em ti também. O medo te domina, porque o pecado te domina e permanece em vós. Somente a fé e a salvação em Cristo pode expulsar o medo. Mas eu quero dizer, então, que mesmo sendo salvos, ainda podemos sentir medo. Pois, somos salvos e ainda sentimos medo. Por quê? Porque o pecado continua em nós. Mas a forma como o medo vem em nós é diferente. Podemos sentir medo, mas temos esperança. Eu posso ter medo de alguma coisa, mas coloco em Jesus. E quem não tem Jesus? Coloca o seu medo em quem? Onde é que lança o seu medo? Fica com Ele. Fica com Ele mesmo. Enquanto a plenitude do amor não nos alcançar, na volta de Cristo, nós vamos continuar a sentir medo. Enquanto estivermos vida, vivendo na carne, onde habita o pecado, vamos continuar a ter medos. Mas quanto mais crescemos na graça, mais diminui o medo. Quanto mais eu me dedico na palavra do Senhor, quanto mais eu busco o Senhor, mais eu amordaço, eu acorrento o medo. Mas quanto mais eu estou distante de Deus através da sua palavra, mais eu estou exposto ao medo. Quanto mais buscamos nos aproximar de Deus, mais distante estará o medo. Mas então,
como nos libertar ou como controlar o medo. Então, vamos analisar um pouco alguns temas que o texto nos apresenta. A primeira, o profeta Isaías fala por Deus. Lembre-se, o profeta era um homem usado por Deus para transmitir a sua vontade. Sempre o profeta começa dizendo: assim diz o Senhor. Ou seja, o Senhor falava com o profeta e o profeta transmitia aquilo que Deus havia falado com ele. O que ele está a dizer aqui no versículo 10 é exatamente o que Deus havia dito para ele. Se você for ler todo o capítulo 41, o tema dele é: Deus suscita um Redentor. Deus levanta o Redentor. Então, o primeiro tema aqui que nós vemos, ele diz: não temas e não te assombres. Deus está a dizer: não temas e não te assombres. Volto a dizer, Deus está a falar com o seu povo. E ele está a dizer: não temas e não te assombres, porque eu estou contigo. O medo pode ser manifestado na doença. Você contrai uma doença, mesmo sendo crente, e você pensa: para onde vai isto? O que é que será que vai acontecer comigo? Principalmente porque nós temos um outro medo, que é qual? Não ter atendimento médico, né? Temos um outro medo, né? Então, ela pode vir na questão da doença, mas também numa tristeza, de algo que nos deixa tristes, algo que levanta uma tristeza no nosso coração. Também na pobreza. Nós estamos vendo uma tragédia no Rio Grande do Sul, no Brasil. Uma tragédia sem precedentes. Mais de 2/3 de todas as cidades do país, do estado, estão debaixo d'água. Como é que vocês acham que aquelas pessoas estão com seus corações? O que é que vocês acham que eles pensam agora, nesse momento? O que vai ser de nós? Qual o futuro? Nossas casas perdidas, nossos bens perdidos, nossos familiares perdidos. O que é que você acha que passa na mente daquelas pessoas? Mas o que é que pode vir na mente também daquela pessoa? Entrego o meu futuro em Deus. Deus está no controle. Percebem a diferença? Deus está no controle. Onde o medo, meus irmãos, achar alimento, ele se alimenta e se fortalece. Ou seja, quanto mais nós alimentarmos esse monstro, mais ele cresce. Nós devemos tentar, logo no início, segurá-lo, acalmá-lo, através de lançar em Cristo os nossos problemas. Por isso Deus, o próprio Deus, nos traz essa palavra de comando. Não é algo que ele fala que você pode ter, ele diz: não temas. Ele está ordenando. Não temas. Quando navegamos pelas Escrituras, nós vamos ver esta palavra, não temas, sendo usado como palavra de conforto e de esperança. Foi dita a Abraão, quando da incerteza do seu futuro. Foi dita a Agar, quando viu seu filho sem pão e água, agonizando no deserto. Foi dita a Josué, quando se preparava para conquistar a terra prometida, mas não sabia o que ia encontrar do outro lado. Foi dito a Elias, foi dito a Davi, e foi dito a tantos outros. E hoje é dito para você. É dito a cada um de nós. Meus irmãos, mesmo nós estando salvos, como eu disse, nós estamos sujeitos ao medo. Então nós devemos buscar fortalecimento na palavra do Senhor. Você que tem vindo aqui seguidamente, você ouve todo domingo este pastor dizer: dedique-se à leitura da palavra, dedique-se à oração, fortaleça-se no Senhor. Tire um tempo para estar com Deus durante o seu dia.
Tire um momento de intimidade com Deus. Jesus, lá em Marcos 5,36, ele usa essa expressão, não temas, quando se refere à questão que falei há pouco, sobre aquela tormenta que eles estavam encontrando. Às vezes encontramos medo onde não existe. Parece muitas vezes que sentimos prazer em encontrar problemas onde não existe. É a tal da questão de preocuparmos muito no futuro. E quando eu digo isso, não quero dizer que nós não devemos ter a consciência de termos algo que possa nos dar uma garantia. Quando eu digo sobre não nos preocuparmos com o dia de amanhã, é sobre a questão de você, muitas vezes, ficar ansioso com os problemas de amanhã. Será que amanhã eu vou arrumar um emprego? Será que amanhã o CEF, agora não é mais CEF, né? Já não sei nem como é o nome, mas será que ele vai me atender amanhã? Será que vai chegar a minha carta, o cartão cidadão, minha carteira de residência? Será? Meu querido, isso não vai trazer a correspondência mais rápido para você. Você já fez sua parte? Já levou os documentos direitinho? Fez o seu currículo? Está a entregar o seu currículo? Vai levantar amanhã cedo e vai entregar currículo? Vai procurar residência? Essa é a sua parte. Coloque a solução em Deus. Coloque a solução em Deus. Pelas nossas forças, nada podemos. Você não pode entrar numa imobiliária e exigir que ela lhe dê uma casa para você arrendar. Mas você pode orar a Deus e pedir, Senhor, abra uma porta para mim. Eu quero viver dignamente. Eu quero ter trabalho. Eu não quero viver à custa de outros através de subsídios. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser fardo. Eu quero ser bênção. E aí sai. Vai procurar residência, vai procurar casa, vai procurar emprego. Chega no final do dia. Obrigado, Senhor, não achei nada. Mas eu sei que o Senhor está a preparar algo especial para mim. É assim que vive o crente. Na esperança que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Ao contrário, nós temos pessoas que parece que têm uma fábrica de problemas em casa. Fazem terror em si mesmo. É a idade que avança, encontramos problemas. É a saúde que não anda bem e já vemos o pior. É problema nas empresas onde eu trabalho e possivelmente vou ficar desempregado. Ou seja, nós estamos sempre a procurar o medo. Para essas pessoas, as aflições estão mais perto do que realmente elas são. É triste viver assim. Parece que não consegue viver se não sentirem a sensação do medo. Mas agora o próprio Deus, com o seu cuidado de pai, amoroso, ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Percebe isso? Ele diz assim, você não precisa temer, porque quem está em você pode te dar garantias. Não tema, porque eu estou contigo. Se Deus está comigo, o que é que eu devo temer? Nada. Eu posso ter a sensação, falei há pouco, não é por ser crente que eu não sinta medo. Eu posso ter a sensação, mas eu lanço no Senhor. Lanço diante do Senhor. Faz-me lembrar, às vezes, de quando criança, em violência de tempestades, de chuva, trovões e relâmpagos que iluminavam a nossa casa, e eu não conseguia dormir, porque a nossa casa era uma casa muito humilde, chovia muito dentro dela. Mas eu lembro da mão do meu pai, pegando na minha e dizendo, não tenhas medo, eu estou aqui. Esse é o nosso Deus. No momento do alto temor, nós sentimos a mão dele, nos dizendo, não temas, eu estou aqui. E aí, mesmo que a chuva forte e os violentos trovões, as trovoadas, consiga dormir numa paz, como se nada estivesse a acontecer. Sim, meus irmãos, Deus toma nas mãos todos os dias e nos diz, não temas, eu sou contigo.
Deveríamos descansar nessas palavras, encontrar refúgio e paz. Agora o Senhor não diz apenas que está conosco, Ele diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O medo pode trazer momentos de escuridão sobre a nossa vida, mas Deus é o sol da justiça, que dissipa toda a névoa e escuridão. Deus diz que não devemos temer, porque Ele é o nosso Deus. Em meio a tantas formas de adoração, tanto no passado quanto no presente, Deus diz, eu o sou. Isto é um motivo para nos fortalecermos em meio ao medo. Ele diz, eu sou contigo e eu sou o teu Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Eu sou contigo, mas eu não sou qualquer um que está contigo. Ele não é o meu pai terreno, ele é o meu pai celestial. Porque o meu pai terreno pegava na minha mão, mas também tinha suas limitações. O meu pai celestial não. Então ele diz, não tenha medo porque eu sou contigo, e não te assombres porque eu sou o teu Deus. Penso que ao dizer estas palavras sussurradas no ouvido do medo, ele treme e foge. Já pensou? Deus dissipa todo o mal. Se damos voz ao medo, é como se disséssemos a Deus que não acreditamos nele. Ele está a dizer uma coisa e nós dissemos, não, mas... Se estamos aqui agora cultuando e adorando a Deus, é porque acreditamos nele. Se estamos aqui ouvindo a sua palavra, é porque confiamos na sua palavra. Senão, não faz sentido estarmos aqui. Então, devemos nos esforçar para crer e confiar em suas palavras. Caso contrário, estamos perdendo o nosso tempo. E eu quero encerrar esta breve mensagem de hoje, dizendo que aqui, neste único versículo, 5 razões para não temermos. Primeira razão, eu sou contigo, diz Deus. Segunda razão, eu sou o teu Deus. Terceira razão, eu te fortaleço. Quarta razão, eu te ajudo. Quinta razão, eu te sustento com a minha destra fiel. Que maravilha. Deus é comigo. Ele é o meu Deus. Ele me fortalece. Não sei se você percebe aqui que está tudo na pessoa, na primeira pessoa do singular. Deus está falando diretamente com cada um que crê. Ele não está falando numa dimensão grande, eu vos sustento. Não, ele está a dizer, eu te sustento. Ele está a falar diretamente com você. Diretamente com você. Ele fala, eu te fortaleço. Eu sei que você é fraco. Eu sei o que o pecado faz no homem. Eu sei. Mas eu te fortaleço. De que forma? O Espírito Santo que habita em nós nos fortalece. Mas ele diz, eu te ajudo. Sim, vá, saia de casa, vá buscar emprego, vá buscar uma moradia, vai buscar os seus documentos, mas eu estou contigo. Por onde você for, eu estarei indo à frente, abrindo as portas que parecem estar fechadas. E mais, você não vai só. Ele está ali ao teu lado, pegando na sua mão, sustentando com a mão direita, com a minha destra fiel. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha saber que eu tenho um amigo assim que está todo dia comigo, todo momento, cada segundo da minha vida ele está comigo. Que maravilha. Não existe ninguém assim. Não há amigo igual a Cristo. Não há. Não há. Esse é o nosso amigo verdadeiro. Esse é o único amigo que nós temos. Então, não podemos deixar que o medo se avolume muito no nosso coração. Nós estamos a viver um tempo em que o medo tem levado as pessoas a outras enfermidades que causam mais medo, que é a solidão e a depressão.
O medo empurra a pessoa para a depressão. E a depressão aprisiona a pessoa ao medo. E para libertar, não é fácil. Não é fácil. Mas é difícil? É. Mas é impossível? Não, se for para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que há coisas demasiadamente impossíveis para Deus? Não. Nada é impossível para Deus. Então nós ouvimos Deus em nosso coração agora falar assim: não temas, pois eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Quero deixar aqui uma exortação para você. No momento em que o temor abater-se sobre ti, quando podemos muitas vezes nos sentir fracos e abatidos, lembre-se desta promessa do Senhor: eu sou contigo. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Lembre disso. E lança a sua vida ao Senhor. Não lance apenas o seu problema, lance a sua vida nas mãos do Senhor. Quando estamos sem força e sentindo abandonados, ouvimos a doce voz de Deus: eu te ajudo. E quando em decorrências de problemas de saúde ou financeiro nos sobrevém o temor do amanhã, Deus, que com sua mão fundou a terra e com a sua destra mediu o céu a palmos e que segura toda a criação na palma da sua mão, ele diz: não tema, eu te sustento com a minha destra. Fiel. Ou seja, ele está a dizer que ele permanecerá fiel, mesmo nós sendo infiéis. E quando Deus diz que está contigo, Ele está dizendo que o Pai está com você, que o Filho está com você e que o Espírito Santo está com você. Lembre-se, Deus não te escolheu, Deus não te chamou para deixar abandonado. Ele o chamou para caminhar contigo. Ele o escolheu e Ele mesmo te sustentará. Portanto, descanse no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, então, encerrando o nosso culto desta manhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo culto que pudemos tributar ao Senhor nesta manhã, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi agora colocada. Senhor, que este versículo tão importante possa ser como uma semente semeada no nosso coração, num solo fértil, e que produza, Senhor, frutos, que produza a segurança, que produza, Senhor, ó Deus, a confiança, que produza a esperança, que produza, Senhor, ó Deus, um domínio, que produza, Senhor, ó Deus, uma alegria por sabermos que estamos ancorados no Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor que sonda os corações, a Tua palavra diz que o Senhor vai no mais interior do nosso corpo. O Senhor que conhece os nossos medos, o Senhor que conhece cada um que está aqui nesta manhã. Sonda agora o coração, Senhor. Olha para os medos, ó Pai. O Senhor nos conhece. Tira todo o medo, Senhor. Coloca a Tua paz, ó Pai. Que esta pessoa, Senhor, que entrou aqui nesta manhã, possa lançar no Senhor os seus medos. A confiança que temos um Pai amoroso, um Pai que nos ouve, um Pai que vem sempre em nosso socorro, Pai. No nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a cada um, que o Senhor também possa nos exortar para que possamos sentir desejo da leitura, da oração, Senhor. Nos ajuda no nosso caminhar, Pai. Somos fracos, somos débeis. Nós não podemos nada, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Nos ajuda, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém
e graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, uma semana excelente. Obrigado àqueles que nos visitam pela primeira vez, pela segunda, que sejam muito bem acolhidos, que sintam a felicidade e a alegria de poder retornar e estar outras vezes conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus.